E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Jadson Neemias de Oliveira da Silva. O popular Jadson, volante que recentemente completou 19 anos, tem sido uma das principais referências técnicas no Cruzeiro nessa temporada 2020, mesmo tendo pouca experiência, é o seu primeiro ano efetivamente no elenco principal, mas já mostrou muita qualidade e é uma das nossas maiores promessas no momento. Jadson iniciou a sua carreira na categoria de base do Sport, Seguiu no time pernambucano até o início de 2019, quando inclusive fez a sua estreia no profissional do Sport num jogo do Campeonato Pernambucano contra o América. Em fevereiro de 2019, o Jadson é negociado pelo Sport com o Cruzeiro, inicialmente para integrar nosso elenco sub-20. O Cruzeiro comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por um valor que se aproximou de R$1 milhão. Jadson rapidamente se firmou como titular no time de base do Cruzeiro, foi se tornando uma peça importante, e eu destacaria muito a polivalência desse jogador, porque no profissional a gente já viu o Jadson jogando como segundo volante, como primeiro volante e até como lateral direito. Mas além dessas três funções, na base ele jogou também como meia aberto pela direita, como meia aberto pela esquerda, e é até engraçado que quando a gente olha lances do Jadson jogando pelo sub-20 do Cruzeiro, você vai achar ele jogando com a 10, jogando com a 7, jogando com a 8, jogando com a 5, jogando com a 11. Claro que a numeração não é determinante sobre a posição do atleta, mas é interessante como ele realmente jogou em diversas funções pelo Cruzeiro e se destacando na maioria delas, É um jogador de muita qualidade, um jogador muito intenso que está sempre participando do jogo, e isso certamente é um fator diferencial para o atleta. O Jadson chegou a subir para o elenco principal do Cruzeiro e fazer um jogo em julho do ano passado, quando o técnico ainda era o Mano Menezes. Foi uma partida contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro jogou com o time reserva porque estava poupando o titular para a Libertadores, e o Jadson entrou com 15 minutos do segundo tempo na vaga do Ariel Cabral. Inicialmente ele era um meio-campista aberto mais pelo lado direito, depois o Mano botou também o Wellington, que é um ponta direita, o Jadson veio jogar por dentro como volante. Essa é uma partida que eu acho que muito pouca gente assistiu, porque foi aquele jogo que não teve transmissão em lugar nenhum e só quem estava realmente no Mineirão que pôde acompanhar. Mas o Jadson voltou a jogar pelo time de base do Cruzeiro e assim continuou até o final da temporada. Ele até foi relacionado para alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas não entrou mais em campo e seguiu jogando pelo time sub-20 até o final do ano, quando a gente foi eliminado do Brasileirão nas quartas de final. Foram 31 jogos pelo time sub-20 durante a temporada 2019 e o Jadson marcou 4 gols. E nessa temporada 2020, em meio a toda a crise que o Cruzeiro está vivendo, o Jadson foi um dos jogadores que mais se destacou na nossa campanha na Copa São Paulo, jogando como um volante que tem facilidade para chegar no ataque e principalmente um jogador que dá muita velocidade para o meio campo e não tem medo de ir para o combate, de disputar a bola, um jogador realmente bem dinâmico. O Jadson acabou já subindo para o elenco principal, assim como todo o time titular da Copinha subiu, mas o Jadson foi um dos poucos que já chegou como titular, ganhou a camisa 8 inclusive, e dos 12 jogos que o Cruzeiro jogou nessa temporada 2020 até agora, o Jadson foi titular em 11 e só não foi titular em uma partida da Copa do Brasil porque foi poupado mesmo por questão física. Em quase todas as oportunidades ele foi utilizado como segundo volante, mas chegou a jogar como lateral direito no último jogo do Adilson, que foi aquela derrota para o Coimbra. Acho que a gente pode dizer que é um garoto que não sentiu a responsabilidade da camisa, é um cara que já está aí bem ambientado com o profissional do Cruzeiro, tem todos os ingredientes para se tornar um grande jogador de futebol, principalmente pela questão psicológica, um jogador que parece ter uma mentalidade muito boa, muito adequado a esse futebol competitivo que a gente vive. E olhando para o Cruzeiro, que a gente identificava esse problema aí no corpo de volantes com muitos jogadores lentos, o Jadson acabou caindo muito nas graças da torcida, muita gente comparando ele até ao Lucas Romero, que é um outro jogador que tem uma identificação grande com o Cruzeiro também, mas fisicamente eles se parecem um pouco, são jogadores de baixa estatura, muita disposição dentro de campo, e eu destacaria inclusive na parte técnica, porque se você olha a projeção do que o Jadson já fez e o que ele parece ser capaz de fazer, eu vejo ele como um jogador com muito mais qualidade de se projetar no campo, de construir jogadas do que o próprio Romero, que também é um jogador excelente, gosto demais dele, mas para fazer uma comparação, eu enxergo até mais potencial no Jadson, que é um menino que tem muita coisa para desenvolver nos próximos anos, desde que o treinador tenha a capacidade de observá-lo e de desenvolvê-lo, de dar as oportunidades para que ele jogue. A gente sempre tem um pouco de medo de falar sobre as informações de contrato de jogadores do Cruzeiro que foram adquiridos na época do Wagner Pires, porque não foi uma nem duas vezes que eles anunciaram um contrato por um período, depois quando foi ver o período era diferente, mas pelo menos nas notícias que a gente tem disponíveis aqui de fontes oficiais, o Jadson assinou por 5 anos com o Cruzeiro e a gente tem 50% dos direitos econômicos. Ou seja, o atleta tem contrato com a gente até o início de 2024 e é alguém que certamente pode nos ajudar muito dentro de campo e futuramente também com dinheiro em uma possível negociação. Ele completou 19 anos agora em maio, então se
se o Cruzeiro quisesse, poderia utilizá-lo no sub-20 até o final do ano que vem, mas isso não é uma tendência a partir do momento que o garoto subiu com tamanha personalidade, jogando muito bem e já aparecendo como uma possível solução para o novo treinador Anderson Moreira. Gostaria que vocês usassem os comentários para dizer o que pensam do Jadson, se enxergam de fato nele essa possibilidade de ser um grande jogador do Cruzeiro. Se tiver gostado do vídeo, eu peço para deixar o like, também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar também sobre outros nomes que você gostaria que eu fizesse esse vídeo de olheiro. De momento ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!